Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente, tudo bem com vocês? Dia 25, treinando todo dia. E quantas ideias. E acho que o principal, não era nem esse o tema que eu ia falar sobre alongamento, né? Mas a principal ideia é o quão interessante é quando a gente começa a consolidar os temas na nossa memória. Isso tem um episódio do Huberman Lab, que eu tava vendo ontem, vou compartilhar depois, que é sobre o cérebro, sobre os neurônios, como são feitas as conexões. Então, você tem ali, por exemplo, sei lá, eu diria trilhões de trilhões, mas eu não sei se chega a esse número, mas a intenção é falar um número gigante, assim. Então você tem, sei lá, bilhões e bilhões de neurônios e as conexões que são feitas entre os neurônios. Um exemplo muito legal que ele falou foi que eles fizeram um teste com uma atriz, se eu não me engano era Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, que as pessoas testadas que conheciam ela, um neurônio específico reagia. Então era meio que você tinha o neurônio, acho que era Jennifer Aniston, você tinha o neurônio da Jennifer Aniston. Isso é interessante pra caramba. E tem um tema que se chama Framework Thinking, que é essencialmente sobre as formas com que o cérebro armazena, processa e acessa informações. Então, quando você precisa tomar uma decisão, você está processando informações, né? Você tem ali a memória de curto prazo e tudo mais. E a melhor maneira de você reter as informações, então você tem ali o processamento, você tem o armazenamento e o retorno e o acesso, né? Você tem informação que você está processando no momento, você quer armazenar ela. Fazer associações, isso ajuda demais. Demais. E é a forma com que o cérebro armazena, né? Você tem informações sequenciais. Então, por exemplo, como o dia passa, você tem uma hora, os minutos um na frente do outro. Então, você não precisa pensar sempre no detalhe do tema. Você precisa fazer associações com temas que fazem parte do seu dia a dia, que fazem parte do seu conhecimento já. Um exemplo, computador. Você pode usar as partes do computador como analogia e abstração para qualquer tema. Então, o computador ele vai ter gabinete, ele vai ter tela, ele vai ter mouse e teclado. Tem mais coisas dentro do gabinete, tem outros componentes, mas a gente pode abstrair o componente ali do gabinete e chamá-lo de CPU, por exemplo, né? Muito embora a CPU seja uma parte que esteja dentro do gabinete, que ali meio que representa o todo, né? Porque o processamento é a parte mais importante do que acontece no gabinete e é feito pelo centro de processamentos, Central Processing Unit, pela unidade de processamento central, pelo CPU. Então fica esse insight aqui também, né, sobre a distribuição ali do computador. Acho que isso fecha uma discussão milenar. E nossa, isso é muito interessante. Tem insights assim de temas que são muito amplamente discutidos, né? Porém, voltando para concluir a linha de raciocínio anterior, então você tem um computador, ele vai funcionar como uma abstração para temas. Alexa, volta. Legal. Queria continuar nessa música lá. Full Metal Alchemist, excelente. E aí eu posso entrar em uma outra linha de raciocínio para falar Full Metal Alchemist. É uma abstração que eu posso usar, os personagens, os arcos. E eu posso pegar essa abstração do Full Metal para qualquer tipo de entretenimento, tanto filme quanto série. E música também, enfim. É literalmente expandir o cérebro, né? Então, o contexto original estava falando ali sobre as formas com que a informação é armazenada, processada, né? Eu entrei no detalhe sobre o processamento, como a informação ela é armazenada, então fazer associações, e como a informação é retrieval,
como você busca, você dá um get ali, você manda uma requisição de API para sua mente, para você buscar o tema. Geralmente você não vai pensar no detalhe ainda, né? Então você pode ter o detalhe ali porque é um tema que você está trabalhando ele frequentemente, e aí você tem toda a pesquisa do Sir Richard Feynman com aprendizado. Ele foi um físico incrível e o tema que ele fez, um dos temas que ele fez sobre aprendizado é repetição espaçada. Isso é genial. Então você combina repetição espaçada com framework thinking. Que excelente. E qualquer tema. E você aplica para qualquer tema. Então é uma forma de você de você não perder informação. E fazer journaling. Não se esqueçam, journaling, diário. Escrever. Então, fazer as associações do que você pensa e anotar. Por quê? Aqui agora eu estou no detalhe do detalhe dessa linha de raciocínio do vídeo. Mas eu não vou lembrar exatamente dessa linha de raciocínio do vídeo depois. Porém, se eu rever o vídeo e eu fazer anotações sobre o que eu estou vendo no vídeo e como isso se conecta com os temas que eu estava pensando, que eu estou pensando no outro momento, eu já construí outro bloco de acesso àquela memória. Então, entende? Uma outra coisa que eu vi no episódio do Huberman Lab é que os fósseis que a humanidade deixa são os artefatos, os itens que a gente produz. Então o diário, ele é um dos artefatos dos fósseis que a gente deixa. Então, porque o corpo, a mente acaba em algum dado momento, a parte, sei lá, genética, enfim, o tecido ele evapora com o tempo, evapora, e ficam os ossos, mas é isso. Então é bem legal, é bem interessante isso, porque se conecta com legado, com propósito, com qual marca que a gente quer deixar no mundo. E são temas muito interessantes de se pensar, né? E aí você vai pensando, praticando, executando. Então, legal, vou fazer isso mais vezes. E um exemplo, né? Eu comecei todo esse vídeo para falar esse tema específico. Então já deve ter dado uns 5, 6, 7 minutos. Você criar associações para os temas. Então vamos supor que eu tenho uma coisa que é um objetivo. Eu tenho que dar um nome para ele. Por exemplo, eu tenho um objetivo que é fazer a viagem para Disney e levar minha família para Disney. E sempre que eu uso a palavra Disney, ele se refere a todo esse contexto da minha família, da viagem, da experiência, como eu já mentalizo como que vai ser as coisas. Então, é legal, isso é uma coisa bem específica. Outro exemplo é viagem. Então eu quero conhecer países, eu quero viajar pela América Latina, eu quero viajar pela América do Norte, Europa, Ásia, quero conhecer, enfim, né, as regiões, os países. E tá tudo ótimo, tá tudo bem. Então, sabendo disso, tendo essa clareza, a gente consegue fazer igual o Aang no Avatar e usar tudo que tá vindo ao nosso favor, né? E aí entra o grande, excelente Sir Master Sensei Sun Tzu com a Arte da Guerra, que é como pensar de forma estratégica e estruturada para que as coisas caminhem da forma que você precisa que elas caminhem. Pensando sobre a arte da guerra, você tem níveis estratégico, tático, operacional e... eu vou parar esse vídeo aqui porque eu vou fazer outro, eu vou guardar esse contexto para eu retomar ele, então eu vou literalmente fazer o que eu tô falando. Eu vou parar o vídeo, eu vou fazer as anotações do vídeo, onde eu parei sobre a arte da guerra, então eu vou pegar todo o contexto. Ok, o próximo vídeo é sobre a arte da guerra. Eu tenho esse contexto que eu tava falando sobre framework thinking, spaced repetition e tudo isso, então eu pego esses temas e uso como contexto para falar da arte da guerra. E o nome que eu tava falando é brainwaving. Esse é o termo que eu uso para o meu journaling, para o meu diário. Então, quando eu tô escrevendo, pra mim, enfim, né, o conceito é como se eu realmente tivesse tipo o professor Xavier, assim, aqueles personagens que... o cérebro. Então, e outra, né, como se tivessem, literalmente, né, como se fosse, tipo, na palestra do Miguel Nicoleles ele fala,
que são ondas neurais, né? Então são brain waves. Neural waves, brain waves. Brain wave é uma coisa, brain waving é aquilo em progresso, aquilo é a ação de, né? Por exemplo, você pode pensar... quer ver, cara? É porque aqui é mais abstração mesmo, da ação, de uma palavra. Um exemplo é Google, que é uma coisa, é um nome, é como se fosse um cara, uma pessoa, sabe? Tem um nome próprio, possui nome próprio. E você fala Google, Googling, Facebook. Então você tem o Facebook, Facebooking, YouTube, YouTubing. Isso é legal. Então, esse é outro tema. Falar sobre a parte da sintaxe, gramática, morfologia, fonema, diferenças regionais, e aí vai para a cultura, que vai também para a viagem. Então, aqui está um exemplo claro sobre a forma com que eu penso e que eu anoto meus pensamentos. Eu vou trabalhando em cima disso. Lola! Olha só, quem queria já vir aqui, ó, participar do vídeo. Lula. Hã? Fechou. Top. Dia 25, excelente.